Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Universidade do Bitcoin. Hoje vamos falar sobre as notícias da semana e também sobre esta alta que nós tivemos do Bitcoin de mais de $1.000 aí no dia de hoje, né? Está gravando o vídeo no dia 12/4, beleza? Estou aqui no nosso portal de notícia, Universidade do Bitcoin. Se você ainda não tem salvo esse portal, vem cá e clica em favoritos. Por que você deve salvar esse endereço? Porque o nosso foco como portal de notícia é criar um filtro. Então a gente não coloca qualquer informação aqui, qualquer reportagem aqui. A gente procura buscar informações antes de colocar aqui. E também focamos sempre no lado positivo dos bitcoins. Então você dificilmente vai ver notícias negativas referente ao Bitcoin. Como nós somos entusiastas do Bitcoin, da tecnologia blockchain, das criptomoedas, a gente tenta trazer notícias positivas para que você que precisa de informações para médio e longo prazo montar sua estratégia, você esteja municiado e possa filtrar também as informações que sejam relevantes para você, tá bom? Então, assim, ó, essa semana algumas notícias interessantes vêm surgindo. O Caribe introduz, né, pagamentos de criptomoedas no setor de turismo. Eles também querem fazer um projeto lá no Caribe para que as moedas sejam mais utilizadas. É evidente que o Caribe é uma ilha, né, é um local pequeno, mas não deixa de ser relevante esta notícia, tá? Aí ele diz aqui, ó, as criptomoedas. Não, as nações caribenhas estão tomando medidas para a adoção das criptomoedas em várias outras frentes. No início deste ano, o Banco Central do Caribe anunciou que está considerando lançar uma nova criptomoeda chamada digital, tal. Eu percebo que vai começar uma onda de países lançarem suas próprias moedas digitais, e isso não influencia em nada nos bitcoins negativamente. Muito pelo contrário, eu acredito que influencia positivamente, porque vai mostrar para todas aquelas pessoas que não acreditavam nas moedas digitais que moeda digital é uma tendência a nível mundial para longo prazo. E é evidente que você que não quer ficar na dependência, do governo, né, ter o controle do seu próprio dinheiro, você ter o Bitcoin em estoque é uma grande vantagem porque é o seu dinheiro. Né? Não é um dinheiro de um país, não tem como controlar, o país não vai ter esse controle, essa manipulação de inflação, de aumento de juros, diminuição de juros. É uma moeda que você tem total controle por ela ser descentralizada. Uma outra notícia também interessante é referente aos fundos de investimentos. Eu acredito que 2018 será o ano dos fundos de investimentos, tá? Então, existem muitos grandes fundos pensando em entrar neste mercado, né? A gente tem aqui a família Rockefeller, né, uma família bastante conhecida e famosa no ramo empresarial, uma família de patrimônios bilionários que estão querendo entrar para este mercado. Tem essa notícia aqui referente ao amadurecimento do mercado de criptomoedas em 2018, por causa da grande quantidade de dinheiro que pode entrar através dos grandes fundos, fazendo com que a moeda ela tenha menos volatilidade. Isso aqui também é interessante. Uma outra notícia que eu acho bem relevante é o que eu já tinha falado já há um tempo sobre a questão dos millennials, né? É importante, a geração de hoje, do futuro, vão ter uma tendência maior de usar tecnologias como a tecnologia Bitcoin Blockchain, tá? Essa matéria aqui diz o seguinte, que 3,5 milhões de traders de criptomoedas no Japão. No Japão tem 3,5 milhões de traders já. E as moedas que eles mais têm em estoque, mais populares, é o BTC, TH, XRP, BCH e Litecoin, tá? São essas. Por mais que a ADA seja uma moeda de origem japonesa, ela não está tão popular quanto essas outras. A grande maioria desses 3,5 bilhões de trader é entre 20 a 30. Isso aqui é uma outra informação relevante. A tendência é a juventude
começar a entrar para este mercado, né? Isso faz com que nós projetamos o potencial para médio e longo prazo, porque a tendência é a sociedade ir se renovando, mais jovens entrar para o mercado, mais pessoas adotarem as criptomoedas, e com isso, como a gente tem os bitcoins uma limitação de moeda, né, que será apenas 21 milhões da moeda, a probabilidade é com o tempo ela ir aumentando, né, e subindo. Outra coisa, o Japão hoje, o volume financeiro do Japão a nível mundial, deixa eu ver se está falando aqui, ó. Olha só que interessante, atualmente o iene responde por 60,65% das negociações globais de BTC. Entendeu? Então isso aqui é bem relevante também. O mercado japonês tem bastante poder na hora de colocar o preço para cima ou para baixo, tá? Porque o volume financeiro a nível mundial, 50% vem do Japão. E o mercado dos Estados Unidos, por mais que tenha aberto o mercado para o Bitcoin, no caso do mercado futuro, eu acho que ainda está incipiente ainda, né? Ainda falta ainda um amadurecimento desse mercado. Muitas pessoas que entraram nos bitcoins naquela grande alta do ano passado, entraram com uma intenção não a mais adequada. As pessoas não estudaram a tecnologia Bitcoin Blockchain, não entenderam como funciona, compraram simplesmente com aquela falsa intenção, falsa imagem que vai ficar milionário de um dia para o outro. Então pegaram o dinheiro emprestado, usaram o cartão de crédito para fazer compra do BTC, e tudo isso influencia para gerar uma certa bolha, né? E o mercado, quando começar a vender, essas pessoas que não têm conhecimento, não têm experiência, também vai no efeito manada, acabam vendendo e cria esse panic sell que aconteceu no final de dezembro, né? Depois a Bitcoin tentou se recuperar um pouco, mas depois foi caindo gradativamente até chegar no ponto que está agora, que o mercado está numa certa indecisão, e daqui a pouco eu vou entrar nos gráficos para falar sobre isso. Então, eu acredito que ainda falta amadurecimento no mercado americano. O mercado americano amadurecendo e os investidores institucionais entrando, eu acredito que terá um grande volume de dinheiro entrando para comprar os BTCs e os BTCs subindo. Era evidente que os grandes players não iam comprar o Bitcoin a 20 mil dólares. Né? O Bitcoin ele saiu de $1.000 em janeiro de 2017 para 20 mil em dezembro. Então estava caro, né? Tinha 2.000% de alta aí. Era evidente que haveria uma correção, né, para que quando chegasse a um determinado ponto, os grandes players voltassem a comprar novamente. Que pode estar acontecendo agora, né? Hoje nós tivemos uma alta bem grande. Uma outra coisa que é interessante, essa matéria que vale a pena depois você ler, que é os 6 mitos sobre o Bitcoin, como desmistificá-lo. Isso aqui é uma matéria bem legal para vocês depois lerem, que é o seguinte: o preço do Bitcoin é muito alto. Aí fala que o Bitcoin ele pode ser dividido, né? Então você pode, por exemplo, ele fala que assumindo a população mundial de 7 bilhões, e que a quantidade máxima a ser minerada seria de 21 milhões, isso significa que há 300 satoshis disponíveis por ser humano, ou seja, 0,03, né? Nesse caso, né, menos de 3 centavos, né? E como foi perdido 3,4 bilhões de bitcoins, então no valor real mesmo, hoje só teria 220 a 250 satoshis, né? Que é uma mixaria, né? Tá, aí diz assim, lembre-se que existem mais milionários no mundo que nunca haverá bitcoins. Então o preço de um bitcoin em breve não será a métrica correta, mas sim um MBTC, 1/1000 de bitcoin ou até um satoshi. A atual capitalização de mercado do bitcoin é 115 bilhões, enquanto a oferta da moeda é de 14 bilhões. O valor de todo o ouro extraído é de 8 bilhões. Portanto, ainda há uma vantagem por 7 bilhões por bitcoin. O preço de um satoshi é de 0,7 centavos. Esse preço qualquer um pode investir. O preço do Bitcoin é muito volátil, ele fala sobre a questão da volatilidade. Isso aqui é uma outra informação que é um mito, né?
Outro mito é que supostamente 40% dos bitcoins são mantidos por apenas 1.000 pessoas. A realidade é que isso é uma pura especulação. O que sabemos com certeza é que existem atualmente 24 milhões de carteiras de bitcoin. No entanto, uma pessoa pode ter centenas de carteiras, enquanto uma carteira pode conter bitcoins pertencentes a milhares ou milhões de pessoas. Então não tem como saber, não tem como controlar. Há 2 carteiras com mais bitcoins que foram identificados como sendo as carteiras frias da Bitfinex e Bittrex, mas alguém procurando os dados brutos simplesmente inferiria que os donos dessas 2 carteiras são bilionários, enquanto os bitcoins nessa carteira pertencem a milhares ou milhões de clientes dessas exchanges. Ou seja, só a Coinbase afirma ter mais de 10 milhões de usuários. Então, fica difícil, né, de você saber, né, que 40% de todos os bitcoins são controlados por apenas 1.000 pessoas. Não dá para saber. Até porque, assim, ó, pensando do básico, aquela pessoa que quando tinha um Bitcoin a 5, 10 centavos, ninguém esperava que o Bitcoin chegava a 20 mil dólares, né? Então, dificilmente a pessoa não vendeu antes. Só aquela pessoa que realmente esqueceu, né? Deixou lá guardado e esqueceu. Aí hoje, do nada, ele vai lá e se lembra, né? Mas isso é muito difícil, praticamente impossível ter ocorrido. Quando você compra uma moeda, você que está operando no dia a dia, você sabe que você tem uma meta, você bateu a meta, você vai lá e sai, né? Você não vai ficar esperando até o final, né? Você chega ali num determinado valor, tu imagina, no início do ano, eu tive clientes minhas do coach financeiro que comprou o Bitcoin a R$ 4.000, 3.500, e o Bitcoin bateu 70. E teve clientes minhas que vendeu quando bateu 50 mil, 55 mil. Não esperou chegar a 70 mil, porque já tinha batido a meta dela. Teve outras pessoas que venderam a 30. Né? Então, cada um tem uma meta. Então, dificilmente o ser humano compra uma coisa e ele vai ficar segurando e sem realizar, entendeu? Sem pegar o lucro. Porque é muito sedutor, né? Tu investe 20 mil, de repente 20 mil se transforma em 300 mil. É muito difícil você não sacar os 300 mil, porque daqui a pouco esses 300 vai valer mais 500. Você não vai ter esse sangue frio. A probabilidade é você ir realizando. Então, essa coisa que aconteceu no início, que muita gente tinha uma grande quantidade de Bitcoin e as pessoas levam como uma regra que agora essas pessoas continuam com a mesma quantidade de Bitcoin, isso pode ser apenas um mito, tá? E aqui eles falam sobre isso. Aqui eles falam sobre as transações de Bitcoin sendo lentas e caras, aí fala sobre a questão da implementação do Segwit, daí do Segwit as transações por segundo aumentou de 5,7 por segundo. Por exemplo, eu tenho conseguido fazer transações e tem demorado, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, eu já estou com o meu Bitcoin na conta. Então, isso é uma coisa que o Segwit ajudou e com o Lightning Network vai melhorar ainda mais. Então, as taxas ainda vão ficar ainda menores. Então tem várias matérias aqui interessantes, depois vocês podem vir aqui no site e ler toda a matéria, tá bom? Agora vamos lá no gráfico do Bitcoin para a gente ver o que aconteceu hoje, né? A gente tem aqui uma LTB traçada, tá? Uma LTB traçada aqui. Deixa eu dar um... Tem uma LTB traçada aqui. Nós vimos que o mercado estava numa certa lateralização aqui, ó, uma certa lateralização, e o mercado rompeu exatamente esse ponto aqui, que era um ponto importante. Na verdade, ele rompeu esse ponto aqui, tá? Esse aqui, rompeu e depois rompeu aqui também. Né? Então, quem entrou aqui, esse rompimento dos 7.200, 7.200 e pouco, conseguiu fazer um trade aí de 5 a 6% em uma hora, mais ou menos. Foi bem rápido essa alta do BTC, tá? Isso não estava previsto, né? Não tem como você saber. E o legal do mercado de criptomoeda é que aquelas pessoas que estão acostumadas com o mercado de bolsa de valores, Forex, que existe uma certa tendência, que você consegue analisar o gráfico e seguir um certo padrão, aqui no mercado de criptomoedas é muito mais complexo isso. Vou retificar o que eu falei, tá? Não vou falar do Forex porque eu não conheço o mercado de Forex, eu conheço o mercado da Bolsa, então vou ficar no mercado da Bolsa. No mercado da Bolsa, você vai pegando uma certa tendência, você traça uma linha de tendência, você consegue ter uma noção um pouquinho melhor. É claro que às vezes pode ser uma notícia, né, como aconteceu no ano passado com a JBS, surgiu notícias de... Agora eu não me lembro quais foram as outras empresas, mas tiveram outras empresas. Teve a notícia da compra do Itaú não, da Estácio para
por uma outra unidade escolar também, esqueci agora o nome. Enfim, essas notícias fizeram com que a empresa tivesse um pump, no caso da Estácio, e no caso da JBS, do problema da carne, foi um dump, né? Teve uma queda muito grande. Só que isso aconteceu num dia anterior, no dia seguinte teve aquela grande queda e o mercado foi agredindo e caindo cada vez mais. Até chegar a um ponto que a venda perdeu força e voltou a subir um pouquinho, né? Que a gente chama de pullback, não tem como ficar caindo o tempo inteiro. Mas você tem como ter mais informações, você consegue ter um pouquinho mais de controle. O mercado de criptomoedas, por não ser um mercado regulado ainda, às vezes ele tem uns dumps e uns pumps muito grandes, né? Então, aquela pessoa que está acostumada daquela análise técnica, bem racional, ele não trabalha o mindset, não trabalha a parte do emocional, por mais que ele esteja ganhando, a qualquer momento o mercado vira, e se ele não tem sensibilidade para estopar e pular fora, e ele segura a operação, ele pode levar um prejuízo muito grande. E esse prejuízo não mina só o bolso dele, mina também o psicológico. E aí, afetando o psicológico, ele perde muita grana e ao invés dele segurar, parar um tempo sem operar e reprogramar a mente, se perdoar, se reestruturar para voltar a operar, ele quer continuar operando nessa vibe, com uma energia não adequada, com um mindset não adequado, e ele vai perdendo cada vez mais. Aí daqui a pouco o que acontece? Aquela operação que ele estava fazendo sempre certo, ele começa a não usar mais. Aqueles lucros que ele fez de 2, 3 meses, ele perde uma semana. E daqui a pouco vai virando uma bola de neve. Por que eu falo isso? Porque eu, além de ser trader, eu sou coach financeiro. E eu já atendi muitas pessoas que operavam na bolsa. Eu também já operei na bolsa durante um bom tempo. Então essas pessoas caíram em depressão, essas pessoas elas foram para as drogas, para a prostituição, para a bebida, perderam muita grana, tem gente que perdeu família, porque as pessoas não tiveram controle emocional para equilibrar isso. Quando você está operando no mercado financeiro, você mexe com uma parte do cérebro, né, o lado do cérebro, que mexe bastante com o lado cognitivo e a parte neural do cérebro, que faz com que gere muita dopamina, né? Você fica bastante excitado, é um mercado bastante sedutor. Então, se você não trabalhar bem o seu mindset, você terá uma grande dificuldade de ter sucesso nesse mercado, principalmente no mercado de criptomoedas, porque a todo momento as coisas podem virar e você tem que ter flexibilidade, você tem que focar às vezes em coisas básicas, simples e controle emocional para você poder operar, senão você não consegue, senão tudo que você estuda vai por água abaixo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que esse mercado é um gole de cada vez. Há uma semana atrás, tinha pessoas falando que o mercado estava caindo, que o Bitcoin ia a 5 mil, e eu falei, gente, olha só, vamos com calma, eu acho que tem que ser um passo de cada vez, né? A gente tem um suporte dos 6.400, né? 6.430, tá? Que bateu aqui, depois nós temos o suporte dos 6.000 que está aqui, depois nós temos o suporte dos 5.800, depois o suporte de 5.400, depois o suporte de 5.000 a 4.800. Então são vários suportes e suportes muito fortes. Então, eu aprendi nesse mercado que é um passo de cada vez. Você pode traçar uma linha de tendência, o BTC continua numa tendência de queda ainda, não é porque ela subiu agora que eu vou ficar eufórico, agora eu vou comprar e vou contar com a alta, não é isso, tá? Existe essa LTB aqui que está traçada, ela vem traçada lá de cima, tá? E ela respeitou aqui, caiu, tá? E ela pode testar aqui novamente, né, que é nos 8.119 até 8.150 mais ou menos, tá? E além disso, além de tocar aqui, ele vai tocar nesse ponto aqui de cogestão também, tá vendo? Esse ponto aqui de cogestão, porque aqui congestionou e caiu, e aqui também congestionou e caiu. Então, existem resistências aqui anteriores, existe a LTB, tá? E o estoque RSI pode começar a ficar sobrecomprado. É evidente que às vezes ele fica durante um bom tempo sobrecomprado, como aconteceu aqui. Ó, ele estava sobrecomprado, tá? Aqui, ó, estava sobrecomprado, tá vendo? Estava sobrecomprado, mas mesmo assim ele continuou subindo até ir nos 11.786. Isso não quer dizer nada. Isso acontece também no mercado.
Então a gente tem que estar ciente aqui, se romper esses 8.100, 8.150, ele pode ir até 8.550. Então você tem um trade aí mais ou menos de 4%, tá? Para você fazer nessa operação. Aí depois nós temos um outro a 8.994 a 9.000, que aí realmente é bem forte essa linha aqui, né? Que vai de 9.000 até 9.336, tá? Então tem um caminho bem longo, ó, caminho bem longo para ir, né, até os 9.890 mais ou menos para você poder andar. Isso é uma maneira de você estudar, tá? A outra maneira que às vezes as pessoas fazem é o seguinte. Eu vou passar aqui de uma forma bem básica, tá? A retração de Fibo. Essa. Então, ele pode vir numa pernada até 7.323, mais ou menos, 7.323 a 7.160, tá? Mais ou menos até aqui ele pode vir, tá? Pode vir até aqui, mais ou menos, né? Ele pode andar até aqui, mais ou menos, tá? Ele pode vir aqui para depois voltar a subir novamente. Mas se ele romper esses 8.122, aí ele vai continuar subindo e ele vai subir até aqui. É evidente que do jeito que o mercado está funcionando atualmente, é interessante você trabalhar com tempos menores, né? Trabalhar com tempos de 5, 15 minutos e aí você fazer tiro curto. Faz tiro curto, faz 1%, 1,5%, pula fora, espera uma nova oportunidade, faz 1%, 1,5%, pula fora e vai assim. Tem uns vídeos meus aí que eu falo sobre isso, né? Sobre essa estratégia. O mercado está bem arriscado para você comprar e ficar parado, porque a qualquer momento ele pode também ter uma queda bem grande. Vamos pensar em questão de volume financeiro. O volume financeiro no diário foi legal, né? Foi a primeira vez que eu vejo esse volume financeiro interessante desde quando nós tivemos a queda. Olha só esse volume financeiro aqui, ó, foi bem maior comparado aos outros volumes. E foi num tempo pequeno, né? Se a gente botar um tempo de 4 horas, foi bem grande esse volume financeiro, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, uma linha e cruzar aqui, mais ou menos assim, tá? Ele compensou esses dias aqui que teve de queda e volume também grande, porque os volumes de compra estavam pequenos. Ó. Olha esses volumes aqui de compra. Agora o negócio começou a ficar bom, né? Então isso aqui é interessante também a gente analisar, a questão do volume financeiro. O que mais é interessante? Rompeu as médias móveis, né? As médias móveis aqui de 9 dias, elas estavam funcionando como resistência, ele batia e voltava, rompeu as médias de 9 e de 21 e agora as médias já estão começando a apontar para cima para querer cruzar. Se cruzar essas médias móveis apontando para cima, vai ser ótimo, porque, vamos lá, olha quantos indicadores, assim, fundamentos que favorecem na hora de você escolher a operação. Nós temos uma LTB aqui, tá? Esse é o primeiro ponto. Rompeu 8.110, 8.150 é uma coisa legal, porque o mercado, no mundo inteiro, os traders estão esperando por isso, esse rompimento da LTB. Além disso, se romper aqui, o que vai acontecer? Essas médias é bem provável de cruzar. Quando ela cruza para cima, a tendência é alta. Toda vez que aconteceu isso, teve alta. Cruzou para cima, alta, tá vendo? Cruzou aqui para cima, foi alta. Toda vez que acontece o cruzamento, é alta. Então, quando ele cruza, é alta. Então, isso vai ser mais um ponto. O outro ponto é o seguinte, que nesse indicador aqui do DD Index, quando há esse cruzamento aqui, ó, da linha vermelha para cima e a linha verde para cima, também é um ponto interessante. Então, se isso aqui, que é a parte vermelha, começar a apontar bastante para baixo,
e isso aqui continuar subindo, isso também vai ser um ponto importante na análise. Então você vai ter a questão do volume financeiro, você tem LTB, você tem as médias móveis, você tem mais esse indicador aqui. E o estoque RSI, que é essas duas linhas aqui, ela pode ficar durante um tempo sobrecomprado. O que seria sobrecomprado? Você vê que quando eu passo o mouse aqui, ele está num ponto quase chegando a 100. Tá vendo o 100 aqui? Está quase chegando a 100. Né? Então, ó, eu vou passar aqui, ó. Aqui, ó, olha quanto que tá. Eu vou passar e está chegando aqui. Então, por exemplo, a linha já está mais ou menos em 95, 96, se tirar uma média, né? Do azul para o vermelhinho. Então, está começando a ficar sobrecomprado, mas isso já aconteceu aqui também, ó, ficou durante um bom tempo sobrecomprado, para ter uma queda, voltar a subir de novo. Então isso aqui também pode. Então é importante ficar atento aqui e a partir daí você trabalha com tempos menores, tempos gráficos menores, 15, 5 minutos. Né? Você vai traçar os pontos de suporte e resistência, como eu traço também. Eu tenho aqui suportes e resistências. Tem pontos importantes aqui. Aqui eu já deixei um sinalzinho para mim, que é nos 8.000. Então, no momento que bater aqui, romper para cima, o mercado já vai me avisar aqui. E aí eu vou dar uma olhada no book de ofertas, vou ver se está interessante e vou comprar. Né? Olha só que interessante. Aqui, ó, aqui nos 7.791, o estoque RSI já estava começando a ficar sobrevendido e começando a apontar para cima. Quem comprou aqui nos 7.793 conseguiu fazer aí $100 em 15 minutos. Aí tem algumas pessoas que falam assim, mas ver algo que já aconteceu é fácil. Realmente, eu concordo com isso. Realmente é muito fácil você falar de algo que já passou. Mas nós, diariamente, nós damos indicações, ajudamos nossos alunos. Nós também já colocamos algumas operações reais aí que eu fiz ao vivo para a pessoa ver como é que funciona. E é isso, né? A gente procura sempre trazer informações relevantes, de qualidade, para que você possa aprender, possa ir estudando e possa operar com sustentabilidade, com equilíbrio, com calma e elegância, focado na ambição, mas cuidado com a ganância, bebendo um gole de cada vez para você não se engasgar. E aí você vai tendo sustentabilidade nas suas operações, você vai fortalecendo o seu mindset, você vai tendo sustentabilidade a médio e longo prazo. Chegar um ponto que você vê, poxa, eu acho que eu preciso dar um novo salto. Eu preciso melhorar meu mindset, preciso melhorar minha forma de operar, preciso de ter um mentor, ter alguém para me ajudar. Você pode fazer parte do nosso curso Bitcoin Trader, tá? Então, galera, é isso que eu queria falar com vocês essa semana. Existem diversas possibilidades dessa alta, não dá para a gente prever, não dá para a gente saber por quê, né? Vamos ficar ligado, né? Eu já estou com meus pontos aqui, se romper isso aqui eu vou entrar comprado, mas para fazer um tiro curto de 1%. Aí vou esperar esse rompimento dos 8.128, 8.150. Se romper aqui, eu entro comprado de novo e larga aqui nos 8.490 mais ou menos, tá? E assim vou fazendo meus 1, 2, 3% por dia, que é o padrão que a gente faz, tanto eu quanto os nossos alunos lá do curso Bitcoin Trader. Sempre com calma e elegância. Se você fizer 1% ao dia, no mês você tem mais de 30%, né? Em 3 meses você consegue dobrar o seu capital. E é isso. O cara que opera nesse mercado, no trader, não importa se está caindo ou se está subindo, você vai ganhar das duas formas, porque você vai estar aumentando a sua moeda fiat, que nesse caso é o dólar, né? Quem opera no Brasil é o real. Mas eu aconselho você operar lá fora, porque lá fora o volume é maior e tem mais opções de moedas para você operar, tá bom? Então essas são as dicas que eu queria passar para você nessa semana. Não deixe de... Deixe seu like, né? Deixe também seu comentário. Se você não é assinante, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, né? Para você poder acompanhar as nossas dicas e as nossas aulas, tá bom? A gente se fala aí nos próximos vídeos e nas próximas dicas semanais referente ao mercado de criptomoedas, as melhores notícias das criptomoedas, tá bom? Deus abençoe e até uma ótima semana. Até mais, tchau, tchau.